Bom, vamos lá pessoal. Antes de iniciar o vídeo do remap, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse outro vídeo do canal, chamado Remap Ninja 400, que foi o primeiro remap que eu fiz nela. Nesse primeiro remap eu estava com um coletor full e uma ponteira genérica. Aqui está o adesivo da Krapovic, mas eu comprei essa ponteira na China, o coletor também, então ele não foi feito exclusivamente para moto, né? Ele é um coletor, claro, o coletor serve nela, mas não é dimensionado, digamos assim, e a ponteira é uma ponteira genérica. Nesse remap, aqui no vídeo, aconteceu um problema com algumas trepidações, e a gente foi ver depois era a relação que estava avalizada, a gente trocou, e aí foi feito o remap dela. Antes de fazer o remap ela estava com 47,33, né? E depois do remap ela foi para 48,96. Porém a gente só conseguiu gravar uma vez a ECU da moto, porque a gravadora ali estava com problema no dia, né? Então ele pegou um mapa pronto lá que ele tinha para um escapamento parecido com o meu, numa Ninja 400, e aplicou. Já deu um ganho aí, porém não foi feito nenhum ajuste, né? E no vídeo eu até explico que aqui, como vocês podem ver, tem um buraco aqui na sonda, né? Então a sonda ela vem aqui, né, com a mistura boa, de repente abre esse buraco aqui, a mistura fica pobre, né, e depois ela enriquece de novo. E aí o Daniel comentou que muito provavelmente é um problema no próprio escape, né, por ser um kit genérico. E aí depois aqui no final ela até corrige, por isso que não é tão perigoso andar assim, porque no final a injeção consegue corrigir, né? Então quando você está com a mão colada ali, uns 10, 11 mil giros, a mistura fica boa. O problema só é aqui no meio, nessa faixa, mas tu não vai ficar por muito tempo nessa faixa, né? Tá dando mão, acelerando ali, tu passa por essa faixa de rotação aqui, que deve ser uns de 6 a 8 mil, de forma bem rápida, e logo a mistura se corrige, né? E quando você está andando sem acelerar, só mantendo o acelerador, é óbvio que não vai ficar esse buraco, né? É óbvio que a injeção consegue recuperar, que é porque ela está dando o máximo possível, né? Então, o que aconteceu agora? Por que eu voltei lá para fazer esse ajuste no remap? Primeiro, porque eu troquei o escapamento, agora eu estou usando uma ponteira e um kit, né? Na verdade o kit completo da G-Escape. O modelo da ponteira é o modelo K4, né? Então por isso que eu troquei, também decidi trocar por causa desse problema, né? E aí agora começam os testes ali, né? Com o DB Killer e sem o DB Killer. Então agora nessa primeira passada que vocês vão ver, vão ser os testes antes de realizar o ajuste no remap. Eu só troquei o escape, então a diferença desse último vídeo aqui é apenas o escape, saindo do escape genérico da China para um escapamento G-Escape. Não dá para comparar muito questão aqui da cavalaria, porque ele não usa correção nesses testes que ele faz. O que é a correção? O próprio sistema aqui, de acordo com a temperatura ambiente, a umidade, ela corrige a potência. Por quê? Dependendo do tempo, se estiver mais frio, mais quente, com mais ou com menos umidade, a potência vai variar, né? Por causa da quantidade de oxigênio no ar. Então, se for um local mais baixo, um local mais alto, o software corrige. No caso aqui, por opção ali, o Daniel não usa correção. Então não dá para comparar essa potência aqui com as próximas, porque são dias completamente diferentes. O primeiro teste aqui eu fiz em novembro, o primeiro remap, e o segundo agora eu fiz em maio, se eu não me engano. Então o que a gente pode comparar são os gráficos, as curvas. Dá para ver que com a ponteira G-Escape o gráfico aqui ele fica bem melhor. Ele não consegue corrigir completamente, mas a rampa aqui fica bem melhor, né? Então agora vão ser as passadas antes do ajuste do remap, tá? Depois eu mostro como é que ficou depois e eu explico mais um pouco o que a gente fez.
Bom pessoal, vamos lá. Os resultados aqui antes da gente fazer o ajuste no remap, né? Então aqui, né, em vermelho, laranja, a gente tem o resultado do primeiro, da melhor passada antes de fazer o ajuste sem o DB Killer, né? Então pode ver aqui a curva aqui da sonda, né, ela já melhorou um pouco. Deixa eu puxar aqui uma imagem aqui do teste do ano passado lá com escape genérico. Olha como está mais quadrada a curva aqui, tá vendo? Aqui ela já tá melhorando um pouco, mas ainda não é o ideal, né? O ideal é que ela fique plana aqui embaixo, né? Então, qual que foi a potência máxima aqui? 48,59. Isso sem o DB Killer, tá? E aí a gente fez um teste colocando o DB Killer para ver quanto ficaria. E ela foi para 49,78, né? Então ela foi de 48,59 para 49,78 só colocando o DB Killer, tá? E aqui um comparativo das duas, né? Pode observar aqui em azul, né? Então eu tenho a curva da sonda lambda aqui sem o DB Killer e aqui embaixo com o DB Killer. Olha como é que ela fica bem melhor aqui, né? E a potência também muda, né? Aqui não está no pico de potência máximo, né? Mas já dá para ter uma ideia nessa faixa de rotação aqui, ó, ganhou mais de 1 CV só colocando o DB Killer, né? Então, o que dá para ser feito aqui? Dá para tentar fazer um ajuste e colocar mais combustível aqui entre 7 e 9 mil giros, né? Que é a faixa onde tem essa perca. E aqui no final, pode ver que a sonda sem o DB Killer, ela está com menos combustível, né? Ou seja, sobrando mais oxigênio, né? Então, o que dá para entender olhando esse gráfico? Se eu acrescentar mais combustível, se eu conseguir enriquecer a mistura, né? O que é enriquecer a mistura? A sonda diminuiu o valor dela. Então aqui ela está com 0,93 sem o DB Killer. Adicionando o DB Killer, ela vai para 0,91. O DB Killer ele adiciona uma restrição na saída dos gases, né? Então é como se eu enriquecesse a mistura da moto. E aí eu ganhei um cavalinho com isso. Então o que dá para entender aqui? Se eu ajustar um pouco essa mistura aqui no final também, eu vou ganhar um pouco de potência, né? Além disso. Só que o que pode acontecer em contrapartida, né? O ideal aqui seria usar a moto com o DB Killer, que ela estaria com a mistura toda certinha e com uma potência bem boa. Só que eu não comprei um escape para andar com ele com o DB Killer, né? O DB Killer é mais para viagem longa, né? Quando você vai pegar a estrada, enfim. O ideal para mim é andar sem, eu acho que é mais seguro, né? Se for para correr na serra e tal, eu prefiro andar sem. Então o que a gente fez agora? Eu pedi para o Daniel lá fazer um ajuste nessa mistura aqui no meio, para tentar melhorar um pouco esse buraco aqui. Ele me falou que não poderia colocar muito combustível aqui, porque o que a moto não conseguisse queimar e acabar prejudicando o final aqui também. Então ele acrescentou um pouco aqui, acho que foi uns 4% a mais aqui no meio, e aqui no final ele colocou uns 2% a mais para melhorar essa sonda aqui e ganhar mais potência. Então vejam agora como é que ficou as próximas passadas feito o ajuste no remap.
Bom pessoal, é isso aí. Vocês viram aí os resultados, né? Após o ajuste no remap. Já trago um gráfico aqui para a gente comparar, né, o que acabou acontecendo após os ajustes. Esse gráfico aqui ele está comparando os testes com o DB Killer, né? Então, para a gente ver a diferença que deu nos testes antes de fazer o ajuste do remap e depois do ajuste com o DB Killer. Lembrando que não é dessa forma que eu vou andar, tá? Então, o que aconteceu aqui, né? O teste 29 aqui, que é o que está em evidência na linha com uma espessura maior, é o teste após o ajuste. E o outro é o teste antes do ajuste. O que aconteceu? Ele perdeu potência. Perdeu potência, a moto ficou mais rica, né? Porque foi feito um ajuste na mistura, enriquecendo ela. Aqui ela ficou um pouquinho mais pobre, mas logo depois ela ficou mais rica na final aqui. E aí perdeu potência. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que aquele mapa que estava antes de fazer o ajuste, né, ele já estava muito bem desenvolvido. Por quê? Foi enriquecido um pouco a mistura e já deu uma perca de potência. Então não adianta eu enriquecer mais a mistura aqui, porque eu não vou ganhar mais potência com isso. Talvez, se eu empobrecesse ela um pouco, eu ia ganhar um pouco mais de potência, mas aí sai da curva ideal aqui, né, da sonda, pode começar a prejudicar o motor. Então isso já mostra que o primeiro mapa que eu tinha, mesmo o Daniel não tendo conseguido fazer nenhum ajuste, porque ele só conseguiu gravar uma vez aquele mapa, porque deu um problema na gravadora dele. Apesar disso, já é um mapa muito bem ajustado, porque é um mapa que ele já vinha trabalhando várias vezes para esse modelo de moto, né, com escapamento parecido. Então não tinha mais muito o que tirar dali, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse outro mapa, nesse outro comparativo aqui. O que é esse comparativo aqui? Aqui eu estou comparando as melhores passadas sem o DB Killer, antes de fazer o ajuste no remap e depois, né? Então em azul aqui, azul ou roxo, não sei, eu sou daltônico, então não riam de mim. Em azul ou roxo aqui eu tenho após o ajuste no remap, e nessa outra cor aqui que eu acho que é vermelho e laranja, sei lá, é antes de fazer o ajuste no remap. Então aqui eu já tenho um ganho, né? Já pelo próprio gráfico dá pra ver um pouco daquela barriga aqui que ela tinha de ela ficar pobre, né? Foi corrigida. Não consegui corrigir completamente, óbvio, porque foi um incremento muito pouco de combustível, foi apenas 4% aqui, se eu não me engano. Mas é aquela coisa, a gente não poderia colocar mais porque provavelmente iria prejudicar o final, né? E aqui no final um ajuste de cerca de 2% também enriqueceu um pouco mais a mistura e deu um ganho de potência. Quanta potência que eu ganhei? Então aqui dá para ver que a máxima foi para 49,40, né? Sem o DB Killer, após o ajuste. Quanto é que eu tinha antes? Né? 49,40. Quanto é que eu tinha antes de fazer o ajuste, a máxima? 48,59. Né? Então de 48,59 ela foi para 49,40, quase um cavalo de potência, só fazendo essa correção aqui de combustível. Sem o DB Killer ela melhorou, que era o meu objetivo, fazer essa correção, esse ajuste sem o DB Killer. Obviamente com lá ela piorou porque já estava trabalhando no limite. Provavelmente não vai adiantar mais eu adicionar combustível aqui no final, eu não vou ter um ganho a mais com isso, tá? Então, basicamente esse é o mapa ideal. Talvez eu conseguiria corrigir um pouco mais aqui no meio ainda, talvez, mas não é garantido. E aí, mais um comparativo aqui. Esse é o comparativo melhor passada antes do ajuste com o DB Killer e a melhor passada depois do ajuste sem o DB Killer. Então, eu consegui praticamente igualizar a potência, né, que eu tinha antes do ajuste com o DB Killer. Então, qual que era a situação que eu tinha antes? Para eu conseguir tirar a potência máxima da moto, eu até tenho anotado aqui, eu tinha que andar com o DB Killer. Isso me dava 49,78. Tá? Deixa eu até puxar a imagem aqui. Antes com o DB Killer, 49,78 foi a potência máxima que eu tirei antes. Antes
Sem o DB Killer eu estava tendo 48,59. Então a melhor forma de eu andar aqui sem o ajuste no remap era com o DB Killer. Me dava uma potência maior, só que o ronco não ficava o ideal do que eu queria, né? E aí depois, com esse ajuste, né, eu não cheguei a igualizar, mas cheguei muito próximo, né? Então de 49,78 eu fui para 49,40, sem o DB Killer, fazendo só a correção na mistura ali. Então é o que esse gráfico final mostra aqui, antes e depois do ajuste, com e sem o DB Killer, mostrando o comparativo final, digamos assim, né? E foi o objetivo que eu considero assim que foi atingido, né? Fazer a correção que precisava. O que dá pra a gente aprender também com esse gráfico aqui, né? Se eu tentasse enriquecer um pouco mais a mistura aqui, eu não iria ganhar mais potência, porque tá me mostrando aqui que com menos combustível, né, com 0,91 de sonda, ele me dá mais potência. Então eu já estou no limite ali, né, entre o combustível e ar ali, e a potência máxima que eu poderia retirar. Objetivo atingido, né, o remap aí foi reajustado, agora com escapamento novo, né, lembrando que eu estou com o filtro de ar Sprint Filter, não é o filtro Cayenne, né, é o Sprint Filter. Já vi vários comparativos, consideram que é um filtro melhor, né. Não tem nada de ajuste no motor, não foi feito nada em comando, nada, né, simplesmente o que eu tenho é filtro, escapamento full da G-Escape e um remap aí, né, para deixar tudo certinho. E o que eu já posso adiantar, né? Resultado na estrada. Senti uma diferença, né, não tão perceptível aqui no miolo, mas no final ela chegou a dar mais final do que estava dando antes. Eu quero ver se eu faço alguns vídeos depois também comparativo de final. Eu não consegui pegar um fim de semana bom ainda, em um lugar bom para comparar. O que eu consegui comparar só foi voltando de lá, pela própria BR-101 ali, que não é o ideal. Eu consegui colocar 204 de velocidade final. O máximo que eu tinha conseguido antes era 202, né? Tem até um vídeo no canal aí, se vocês procurarem. Então já deu para sentir que o final melhorou, né? E agora eu acredito que eu cheguei no limite aqui, não tem mais muito o que fazer, muito o que ajustar. Agora teria que partir para mudanças no motor e eu acho que não é esse o objetivo aqui. A moto já está, para mim ela está excelente para o meu propósito, né? Agora o ideal seria trocar de moto, né? Se eu quiser aumentar a potência, não tem mais muito o que fazer aqui. Não estou a fim de abrir motor, mexer nada. Eu acho que da forma como ela está ideal. Queria talvez fazer um comparativo ainda com uma Ninja original, né? Talvez só com um escape full, alguma coisa assim. Quem tiver aí, talvez colocar um lado a lado aí pra gente fazer um comparativo de arrancada e talvez um pouco de velocidade final, para ter uma noção melhor assim. Mas para mim já tá excelente. Então é isso aí, pessoal. Os próximos vídeos então daqui em diante agora são com o ajuste no remap, né? Quero agradecer aí o Daniel também pela paciência aí, o Daniel da Freestyle Motos. Para quem quiser, fica aqui em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Podem pesquisar, vou deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo também para quem entrar em contato. Ele faz remap aí, a maioria das motos que estão no mercado hoje. Ele tem dinamômetro próprio aí, como vocês puderam ver, né? E ele tem bastante experiência com Ninja 400, se eu não me engano até ele apoia algumas equipes aí, né, do sul brasileiro de moto velocidade. Então ele tem bastante experiência aí com remap. Ele também produz escapamentos, e até o escape dele, se eu não me engano, ele comentou que dava 50 ou 51 CV com o mapa dele ali. Então o cara sabe o que ele está fazendo, ele manja, ele tem bastante experiência com isso. Então quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição. E fiquem à vontade o contato dele aqui. Fiquem à vontade aí para trocar uma ideia. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado aí por terem acompanhado. E agora estamos aí, remap ajustado. Agora é só acelerar. Valeu!